Fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, nosso Impacto Geopolítico de número 41. Bem, vamos falar aqui sobre o que a gente vai abordar. A gente vai começar falando aqui sobre a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, capital da China. Eu ainda vou comentar sobre isso, porque várias nações, vários países prometeram fazer boicotes diplomáticos, e será que esses países cumpriram com sua palavra, cumpriram com esse objetivo de boicotar diplomaticamente a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na China, em Pequim? Vamos aqui abordar sobre isso, e também ao decorrer do nosso Impacto Geopolítico eu vou falando aqui sobre países importantíssimos aqui da América do Sul que estão se aproximando de Rússia e China. Vamos falar aqui, vamos começar falando dessa abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Havia o aguardo, né, além dessa questão dos boicotes diplomáticos, o que é que estava acontecendo? Havia uma expectativa, né, havia um aguardo por manifestações contra o governo socialista da China. Né, diziam, algumas fontes falavam que haveriam protestos na frente do estádio ou até mesmo dentro do estádio contra o governo chinês. E apesar das restrições impostas pelo COI é o Comitê Olímpico Internacional, comitê que é como se fosse a FIFA das Olimpíadas, né? É a instituição que organiza e realiza os eventos olímpicos, as Olimpíadas, né? O COI ele recomendou que não fizessem manifestações dentro e fora do estádio, e o próprio PCC, não confunda o PCC com o PCC, estou falando do Partido Comunista Chinês, PCC, Partido Comunista Chinês, não estou falando da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. O PCC, Partido Comunista Chinês, também havia recomendado que não fizessem manifestações dentro e fora do estádio onde iria ocorrer a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. O presidente chinês Xi Jinping, obviamente, ele esteve presente na abertura dos Jogos, assistiu tudo e viu apenas os atletas celebrarem, porque também havia, né, uma expectativa que atletas, inclusive atletas dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, da Dinamarca e do Reino Unido, fossem fazer algum tipo de manifestação em relação ao governo chinês. Havia uma expectativa, mas não, eles apenas mantiveram o foco e celebraram apenas ali, fizeram lá o protocolo, cumpriram com o protocolo de participar das aberturas dos Jogos Olímpicos. Lembrando, esse boicote foi diplomático. Representantes desses países que eu acabei de citar, sendo eles Austrália, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Dinamarca, não enviaram representantes, não enviaram ministros, embaixadores. Esses países não enviaram representantes de seus respectivos governos para assistirem ou participarem das Olimpíadas, da abertura das Olimpíadas de Inverno. Os atletas desses 5 países competiram normalmente. Por isso que eu digo que isso não foi boicote, foi apenas um charme que eles quiseram fazer lá. Boicote era se barrasse todo mundo. Ó, atleta do Canadá, atleta dos Estados Unidos não vai participar. A gente vê a China como uma nação com um governo que persegue pessoas, reprime os direitos das pessoas, faz as pessoas trabalharem de forma escrava. A gente aqui, como a gente contra tudo isso, a gente não vai enviar atleta para esse evento que vai ser realizado aí na cidade e na terra de vocês. Pronto, para mim boicote é isso. Era se os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Dinamarca tivesse peito e dissesse: a gente não vai participar, a gente não vai enviar atletas. Eles apenas não enviaram representantes. Bem, o presidente chinês assistiu tudo, e quando o senhor Xi, né, o presidente da China, o Xi Jinping, apareceu no telão do estádio, quando o senhor Xi, né, senhor Xi é como eu chamo o presidente da China, quando o senhor Xi apareceu no telão do estádio, o público foi ao delírio. Ele foi ovacionado pelas pessoas que estavam presentes nas arquibancadas e também lá mesmo no gramado, participando das aberturas. Mas como assim ele foi ovacionado? Como assim ele foi idolatrado? Como assim ele foi muito querido? Porque o público que foi ao estádio de Pequim assistir a abertura dos Jogos Olímpicos foi um público escolhido a dedo, foi um público seleto, foi a coja dos babões e baba-ovos do Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês, o PCC. Foi um público formado apenas por
apoiadores e simpatizantes do senhor Xi. Então ele apareceu lá no telão e o público foi à loucura. Vladimir Putin, seu novo melhor amigo, eu vou explicar daqui a pouco porque Putin é o novo melhor amigo do senhor Xi, esteve presente. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também esteve presente. Ocorreu protesto, sim. Eu não posso dizer que não ocorreram protestos, mas os protestos ocorreram na Grécia, que é o país berço das Olimpíadas, o país berço olímpico. Ativistas exibiram bandeiras do Tibete e acusaram a China de genocídio na região do Tibete. A cerimônia das Olimpíadas quis colocar uma imagem de que a China é um país amigável e aberto. O golpe tá aí, cai quem quer. Os principais aliados dos Estados Unidos realmente boicotaram diplomaticamente. Canadá, Austrália, Dinamarca, Reino Unido realmente boicotaram diplomaticamente, não enviaram representantes de seus governos para assistirem às aberturas das Olimpíadas. Estiveram presentes os governantes de Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Egito, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. A maioria desses países que eu acabei de citar são ditaduras e países autocratas, o governo concentrado na mão de um só. A China é acusada de genocídio, escolheu um esquiador uigure para acender a pira olímpica, que quando vai começar os Jogos Olímpicos, a gente não tem um atleta que sai correndo com a chama olímpica e ele vai lá e acende uma pira olímpica que fica acesa durante toda a realização dos Jogos. Então, a China, para passar uma imagem reconciliadora, escolheu um representante do povo uigur para acender a pira olímpica, O povo, lembrando, o povo uigur é um povo que foi muito perseguido pelos chineses após a Revolução Chinesa, O povo uigur vive na região de Xinjiang, que é na região noroeste da China. Esse povo é um povo perseguido, é um povo escravizado pelos chineses. Então, para tentar passar uma boa imagem ali, a China escolheu um representante do povo uigur para acender a pira olímpica. E para encerrar, a China encerrou a celebração com seu presidente Xi Jinping dizendo: a China é uma âncora de estabilidade em um mundo em crise. Pronto, essa foi a declaração do senhor Xi. Bem, vamos falar agora de Argentina e China também. A Argentina se aproxima da China. A Argentina e China criaram um acordo para a entrada do país sul-americano na nova Rota da Seda. A Rota da Seda eram estradas, eram caminhos terrestres e marítimos que ligavam a China à Europa para fazer o escoamento da seda. A China produzia seda e o escoamento da seda era feito através das rotas da seda que saíam da China e iam para a Europa. Isso era há mais de 200 anos antes de Cristo. E a China quer reativar a Rota da Seda com uma Rota da Seda moderna, aérea, marítima e também terrestre, por que não? E a Argentina quer fazer parte dessa nova Rota da Seda. No dia 6 de fevereiro, ocorreu uma reunião que abriu o caminho para que os argentinos fechassem acordos de financiamento com mais de 23,7 bilhões de dólares em investimentos e obras. A China vai investir 23 bilhões de dólares na Argentina. E a Argentina pediu para a Rússia ingressar. A Argentina pediu à Rússia para que a Argentina ingresse nos BRICS. BRICS é um bloco econômico formado por países emergentes. E são eles: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Putin falou ao presidente Alberto Fernandes dizendo que falará com Bolsonaro, que vão se encontrar. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro ele vai se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin em breve. E Putin disse que quando se encontrar com Bolsonaro, ele vai conversar com Bolsonaro sobre a entrada da Argentina no bloco dos BRICS. O pedido de Fernandes ocorreu após o seu encontro com o senhor Xi. Fernandes criticou a dependência da Argentina dos Estados Unidos, a dependência comercial que a Argentina tem dos Estados Unidos, e ele ofereceu à Rússia, à Argentina, o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, ele ofereceu a Argentina como uma porta de entrada da Rússia na América Latina. Alberto Fernandes disse que a Putin que a Argentina é a porta de entrada da Rússia e da China para a América Latina. E
Essa declaração deu a entender que o Alberto Fernandes ele quer mais Rússia e menos Estados Unidos. E fazer o BRICSA, né? Porque agora o BRICS deixaria de ser BRICS e terminaria com a letra A no final, BRICSA. Né? Porque o nome dos BRICS, esse nome BRICS vem da inicial de nome de cada país. Né? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, S de África do Sul, porque África do Sul em inglês é South Africa. Então, a África do Sul em inglês, na língua deles lá, que é a África do Sul, a língua oficial em inglês, começa com S, South Africa, aí fica S e o A, que seria adicionado depois com essa adição da Argentina nos BRICS, né? Aí Putin disse que vai conversar com Bolsonaro sobre a entrada da Argentina nos BRICS. Ele vai conversar tanto com Bolsonaro quanto com o senhor Xi Jinping. Os opositores de Alberto Fernandes enxergam tudo isso como imprudente, inconveniente e irresponsável, e que isso pode provocar um dano na relação entre Argentina e Estados Unidos. China e Rússia, né, a China e a Rússia, essa parceria com a Argentina seria um dano, junto com as declarações do Alberto Fernandes, tudo isso seria um dano para a relação entre Argentina e Estados Unidos, né? E que nos dá a entender que a Argentina ela quer menos Estados Unidos e mais Rússia e China. Vamos falar também agora sobre a parceria entre China e Rússia. China e Rússia fazem parceria, né? Isso um dia antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Os presidentes de Rússia e China assinaram uma parceria sem limites. Os dois países anunciaram uma profunda parceria estratégica que não tem limites. Os dois presidentes falaram que não há áreas proibidas nesta cooperação. São planos de colaboração em várias áreas, como na área espacial, né, exploração espacial. China e Rússia querem explorar o universo. Mudanças climáticas, inteligência artificial e controle de internet. Os dois países são muito interessados em controlar a internet. Os dois líderes disseram que não irão tolerar interferências externas nos assuntos internos de seus respectivos países. A Rússia acusa os Estados Unidos de impulsionar revoluções coloridas, nome dado para as manifestações em países que fizeram parte da antiga União Soviética, como por exemplo o Cazaquistão, que passou por essa grande manifestação, protestos. O Cazaquistão e a Rússia acusam que todo aquele salseiro que aconteceu no Cazaquistão foi impulsionado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiou tudo aquilo ali, aquela pseudo-revolução colorida que ocorreu no Cazaquistão na virada de ano. Bem, a China acusa os Estados Unidos de apoiar protestos em Hong Kong. Hong Kong é um território chinês que já quer a independência da China. E também acusa os Estados Unidos de impulsionar a independência, impulsionar e apoiar a independência de Taiwan. Putin, né, e Xi Jinping fizeram essa parceria aí para confrontar os Estados Unidos. Enfim, vamos ver no que é que isso vai dar. E também vou falar agora sobre esse míssil, esse possível míssil que atingiu a área onde está hospedada a delegação do Palmeiras lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas começou o Mundial de Clubes da FIFA, né? Que reúne os clubes campeões de cada região, de cada continente, né? E antes de ontem, né, na segunda-feira, antes de ontem, foi lançado um míssil em direção a Abu Dhabi. Esse míssil atingiu um prédio que fica próximo ao hotel onde estão hospedados os jogadores e toda a delegação do Palmeiras. Bem, até agora nenhum grupo terrorista assumiu a autoria desse possível atentado. E há quem diga que isso foi ocasionado por uma explosão de gás, que na verdade não foi um míssil, foi um gás de cozinha que explodiu, e outras fontes dizem sim que foi um míssil. Ultimamente, a cidade de Abu Dhabi ela vem sendo alvejada por mísseis disparados do Iêmen pela milícia Houthi, pelo grupo terrorista Houthi, que é um grupo que quer conquistar o poder lá no Iêmen e acusa os Emirados Árabes Unidos, país onde fica a cidade de Abu Dhabi, e Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes Unidos. Os Houthis acusam os Emirados Árabes Unidos de apoiar a Arábia Saudita lá no Iêmen a fazer uma intervenção dentro do Iêmen, né? Eles acusam os Emirados Árabes de
ajudar a Arábia Saudita dentro do Iêmen e por isso estão atacando lá Abu Dhabi. Bem, galera, essa foi mais uma edição do Impacto Geopolítico. Valeu, falou!